vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a primeira experiência que eu tive ao sair do meu corpo. Se você não me conhece, eu sou a Joyce, eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu tenho um perfil lá no Instagram onde eu dou dicas sobre como economizar aqui nos Estados Unidos. E aqui no YouTube eu posto vídeo toda terça, quinta e sábado, sendo que terça e quinta eu falo sobre vida aqui nos Estados Unidos, economia, dicas de passeios e tudo mais. E sábado é esse quadro que é o Sábado Assombroso, onde eu conto histórias reais de assombrações, OVNIs, viagem astral e tudo mais. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, aqui embaixo vai estar vermelhinho. É só você se inscrever para não perder nenhum vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo de coisas assombrosas, todo sábado, 7 horas da noite, horário aqui de Orlando, sai vídeo novo. Então, bora pro vídeo de hoje. A história que eu vou contar pra vocês hoje aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos. Eu não me recordo exatamente o ano que isso aconteceu, mas pra vocês entenderem um pouquinho, eu vou falar como era a minha rotina e pra vocês entenderem o que aconteceu nesse dia. Eu estudava de manhã numa escola, eu morava em São Luís de Montes Belos com os meus pais e eu estudava numa escola assim perto de casa de manhã. Então minha mãe deixava a gente na escola ou a gente ia a pé, nem sempre ela levava. E quando voltava da escola, eu voltava, almoçava. Geralmente, depois do almoço, eu tirava um cochilo. E aí, depois que eu tirava esse cochilo, eu ia fazer tarefa de casa, estudar pra prova, todas essas coisas que tinha que fazer. Mas sempre tinha esse cochilinho básico aí, depois do almoço. E na minha casa, meus pais tinham o quarto dele, aí o meu irmão tinha o quarto dele separado e eu e a minha irmã dormíamos em um outro quarto. Geralmente, eu chegava, almoçava e ia dormir no meu quarto. Nesse dia específico, por algum motivo que eu não sei qual, não me recordo, eu fui dormir na sala de televisão. E aí lá tinham aquelas, tinha ou não tem, né, até hoje, aquela janela que a gente chama de, acho que é veneziana, né, que a gente fecha e fica super escurinho. E aí eu fui, fechei essa janela e deitei lá. Minha mãe e meu pai acho que estavam trabalhando, eu não tenho lembrança dos meus irmãos, não tenho lembrança de ninguém em casa esse dia. Eu só lembro que eu cheguei, fechei a veneziana e deitei ali no sofá para tirar o meu cochilo normal de todo dia pós-almoço. Beleza, até aí tudo bem. Deitei, dormi, de repente eu acordei, pelo menos eu achei que eu tinha acordado. E quando eu acordei que eu levantei, a porta estava fechada, né? Porque eu tinha deixado a janela e a porta fechada que eu queria que ficasse escurinho. E aí quando eu levantei para poder ir lá para fora, eu passei pela porta, gente. E eu não estava dormindo, eu estava acordada, eu tenho certeza absoluta. Só porque eu passei pela porta, e quando eu passei pela porta, eu não achei estranho eu ter passado pela porta. Tipo, atravessado a porta sem abrir a porta, gente. Aí eu fui, passei pela porta, fui até a cozinha. Que aí tinha assim, quando a gente saía da sala, se eu virasse à direita tinha os quartos, tinha até uma porta lá, não sei se ainda tem muito tempo que eu não vou lá na minha mãe lá em São Luís, tinha uma porta daquelas que balança assim pra passar pros quartos, né? E pro lado esquerdo tinha, se eu fosse continuasse o corredor pra esquerda, tinha ali onde é a copa e a sala de visita, e em frente assim tinha a porta pra cozinha. Então eu saí do quarto, eu saí da sala, não fui assim pro lado do quarto, eu lembro que eu fui pra esquerda, e eu tipo, saí meio que andando pela casa, assim, sem rumo, assim, sabe? Saí, aí fui pra esquerda, fui na sala, na copa, olhei, eu não sei, a impressão que hoje eu tenho é que parece que eu tava procurando alguém, alguma coisa. Aí fui pela copa, fui assim pela sala de visita, olhei, não tinha ninguém. Aí fui lá fora, que lá no fundo tem um quintal. Eu não me recordo de jeito nenhum se tinha alguém. A porta pro quintal tava aberta, aí fui lá no quintal, aí tinha um barracão lá no fundo. Também não me recordo se nessa época a minha mãe trabalhava no barracão ali no fundo, porque tinha um barracão com 2 quartos, um banheiro. Tinha não, né, gente? Tem. E uma área. E aí eu não me recordo se nessa época ela já tinha levado, porque ela trabalha com costura, eu não lembro se nessa época ela já tinha levado o negócio dela pra lá. Enfim, o que importa é que eu fui caminhar pela casa e aí fui lá fora, não tinha ninguém e tal. Aí fui na cozinha e quando eu cheguei na cozinha, tem a pia, né? Tem a geladeira, o freezer, o armário, a mesa e a pia. E aí eu fui, tipo,
olhando tudo com detalhes, prestando atenção em tudo. E aí eu cheguei na pia. Quando eu cheguei na pia, a pia era daquelas de inox. E ela tava muito limpa, muito limpinha, que minha mãe, assim, minha mãe é doida com organização e limpeza, né? Então, assim, tão limpinha que a gente olhava na pia e via o nosso reflexo perfeito, como se fosse um espelho. E aí eu me lembro que assim que eu vi o meu reflexo, eu levei um susto. Como se não fosse normal eu ver o meu reflexo. Aí eu vi o meu reflexo e de imediato eu já virei e voltei para a sala onde eu estava supostamente dormindo. Quando eu voltei, que eu entrei pela porta, eu entrei do mesmo jeito que eu saí, sem abrir a porta. Então eu entrei e eu me vi deitada no sofá. Gente, só de lembrar me arrepia tudo. Eu me vi deitada e em volta do meu corpo eu via uma luz assim, tipo, de um brilho mesmo, assim, eu não sei explicar, mas uma luz amarela. E eu deitada lá. Só que quando eu me vi deitada, pra mim, como eu tinha falado no começo, eu já tinha acordado. Então eu me vi deitada e eu tentava levantar e eu não conseguia. Gente, muito louco. Comenta aqui se isso já aconteceu com vocês. Muito louco. Porque eu tava me vendo deitada e eu querendo acordar e eu não conseguia. Muito louco, porque eu sabia que eu tava ao mesmo tempo ali em pé e deitada. Só que eu não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo e por que estava acontecendo aquilo. E foi simplesmente isso. E aí eu tentava acordar, não dava conta. De repente eu continuei caminhando pro meu corpo. Aí eu fui, gente, eu lembro direitinho. E deitei no meu corpo assim, ó. Na hora que eu terminei de deitar no meu corpo, eu consegui levantar. Mas, pra mim, claramente, eu tava acordada. Não foi um sonho. Aí eu saí gritando, sabe? Abri a porta, saí olhando assim, procurando. E tipo, quando eu saí, que eu realmente acordei e abri a porta e saí, eu vi que exatamente tudo que eu tinha visto tava exatamente do jeito que eu tinha visto, entendeu? Então, tipo, não dá pra falar assim, ah, não, foi um sonho. Você sonhou? Não, não foi um sonho, gente. Tava tudo exatamente do jeito que estava. Aí eu lembro da minha mãe aparecer, agora eu não lembro se minha mãe tava lá nesse barracão no fundo, eu só lembro da minha mãe aparecer e perguntar o que tinha acontecido comigo. E aí eu falei pra ela, eu saí do meu corpo, e aí eu comecei a chorar, porque pra mim eu achava que eu ia morrer. E a minha mãe sempre contava isso, que ela saía do corpo dela. Às vezes, quando a gente morava numa outra casa, antes dessa casa que a gente tem até hoje, né, que é a casa dos meus pais, a gente morava numa casa antes de aluguel. Às vezes minha mãe ficava assim numa cadeira sentada e a gente chamava ela, ela não, tipo, não acordava e a gente achava que ela tava dormindo. E depois, quando ela voltava, ela falava, ah, eu tinha saído do meu corpo. E teve uma época que ela fazia muito isso e ela chegou ao ponto dela conseguir fazer, se não me engano. Eu lembro dela sempre falar isso, E aí foi isso, gente, eu comecei a chorar e aí eu falei pra ela e, tipo, acreditei nela, né? Porque até então a gente não acreditava nela. Ficava falando assim, ah, é mentira, não é possível, que isso não existe, não sei o quê. E que eu tenho recordação mesmo, assim, de ter acontecido e eu ter me visto deitada. Essa foi a única vez que aconteceu, gente, mas eu senti muito medo mesmo. E eu lembro, assim, como se fosse ontem. Conta aqui pra mim nos comentários se isso já aconteceu com você, se você conhece alguém que já falou sobre isso. Eu sei que existem cursos que você pode fazer pra você conseguir sair do seu corpo sozinha, mas dizem que é muito perigoso. E eu, gente, vou ser bem sincera, eu morro de medo. Mas eu tive, né, essa experiência aí involuntária e eu queria compartilhar com vocês. Então essa foi a história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de comentar aqui contando se já aconteceu isso com vocês, se vocês conhecem alguém que já passou por isso. E não sai desse vídeo hoje fazendo tudo aqueles negócios que você precisa fazer aqui. Então curte, comenta, compartilha e eu espero você no próximo vídeo.